Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, com a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui hoje e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Júnior e o Senhor me trouxe uma palavra aqui, irmãos, de conforto, mas também de esperança. Por isso eu peço que você preste muita atenção ao que Ele vai te falar hoje através de mim. Amém? Irmãos, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam. É só clicar no botãozinho abaixo desse vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho da notificação. E não se esqueça também que do lado do botão inscrever-se tem o botão Seja Membro. Você pode ajudar o meu ministério a alcançar mais pessoas. Clica aqui depois no link para você saber mais. Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Hebreus, capítulo 10, o versículo 35 e o 36. Olha só o que está escrito. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Eu aprendi uma coisa, irmãos, que é muito verdade. O diabo, ele dá tudo de mão beijada. Mas Deus, Ele só te dá as coisas depois de ter a sua fé provada. Amém? Aqui está dizendo que todos nós não podemos abrir mão da confiança que temos no Senhor, porque Deus certamente nos recompensará. E por causa disso precisamos perseverar, mesmo quando as coisas não saírem do nosso jeito. Você já teve aquela sensação de que coisas boas acontecem com todo mundo à sua volta, menos com você? Pois é, eu também já me senti assim várias vezes. É um sentimento de frustração e até de falta de esperança. E isso é muito comum, irmãos, quando nós estamos naquela fase da vida onde nós estamos vivendo uma longa espera e a gente acaba achando que os planos do Senhor não irão mais se concretizar na nossa vida. Eu me lembro de uma vez que eu já tinha falhado com o Senhor, eu já tinha prometido coisas que eu não cumpri e por causa disso eu achava que as promessas do Senhor, elas não iriam mais se concretizar na minha vida. Eu achava que pelo fato de eu não ter sido tão obediente como eu deveria, não ter vivido tanto em santidade, Deus tinha rebaixado as promessas dele. Eu achava que as promessas estavam relacionadas à minha obediência, mas depois com o tempo eu fui percebendo que a graça do Senhor está acima de qualquer outra coisa. Irmãos, nada do que a gente tem hoje é merecimento nosso, é pelo nosso mérito, tudo é pela graça. Enquanto a gente não entende dessa maneira, sabe o que acontece? A gente se cansa, a gente se fadiga, a gente fica correndo de um lado para o outro e buscando maneiras de alcançar o favor de Deus. Mas quando a gente entende que lá na cruz do Calvário, Jesus, Ele já venceu tudo por nós. Ele conquistou todas as bênçãos espirituais por nós, sem que nós fizéssemos nada. E agora tudo que devemos fazer é receber pela fé a graça, a salvação, o perdão e todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso é mais importante que você confie no Senhor e não confie na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade. Tem pessoas que ficam cansadas, desgastadas porque elas acham que não estão fazendo nada para o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia que você se prostre diante do Senhor, você pode acrescentar muito mais na sua vida do que se você ficar colocando a mão, tentando resolver tudo na sua força. Lembre-se disso que eu estou te falando. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Ou seja, enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Amém? E tem uma passagem lá em Provérbios capítulo 13 que diz que um sonho que se demora a tornar realidade acaba enchendo o nosso coração de tristeza, mas o desejo realizado é árvore de vida. E essa passagem, meus amados, é muito real. Sabe por quê? Quando Deus planta um sonho no nosso coração, as coisas não vão acontecer do nosso jeito e no nosso tempo. Muitas vezes vão se passar anos e nada aparentemente vai acontecer. E no começo a gente até tem esperança, a gente tem ânimo, força de vontade, mas o tempo vai passando e quanto mais vai demorando, a gente pode ir se entristecendo, a nossa alma pode ficar doente e o grande perigo disso é a gente perder a nossa fé e a nossa esperança. A gente começa a perder a visão da promessa. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão desanimadas hoje porque elas esperaram no Senhor,
mas parece que o tempo se prolongou mais do que elas achavam que aconteceria. Irmãos, todos nós passamos por momentos assim em algum momento, e esse tempo tem um nome, é o tempo da espera. Talvez você está esperando uma resposta de algo que você já tem orado há muito tempo, ou você está aguardando o cumprimento de uma promessa que Deus te fez, mas ainda não se cumpriu. Pode ser um futuro marido, uma futura esposa, pode ser o aumento no seu salário, a melhora de uma qualidade de vida, a cura de uma doença, ou então a oportunidade de crescimento dentro da sua profissão. Não importa o que seja, se Deus te prometeu algo, se você recebeu uma palavra do Senhor, confie. Deus é fiel. Amém? Esperar não é fácil, é difícil na verdade, principalmente quando o tempo de Deus não corresponde ao nosso. E é nesse momento, irmãos, que precisamos aprender a confiar no Senhor, porque como lemos aqui no começo do vídeo, a confiança no Senhor será ricamente abençoada, recompensada. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo número 1 que o homem e a mulher de Deus é como uma árvore plantada à beira de um rio, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Mas assim como toda árvore espera o ciclo das estações para florir, para dar frutos, nós também precisamos aprender a esperar, a confiar no tempo do Senhor. Amém? Pense em um agricultor que precisa plantar sementes no seu campo. Pensa aí, ele prepara a terra, ele semeia e depois ele precisa esperar, não é verdade? Ele sabe que a semente precisa de tempo para germinar, crescer e produzir frutos. E se ele ficar impaciente e decidir cavar o solo para ver se a semente está crescendo, sabe o que vai acontecer? Ele pode destruir o processo de crescimento que estava acontecendo debaixo da terra, naquele lugar que ninguém vê, e ele poderia perder todo o trabalho que ele teve. Irmãos, na nossa vida espiritual não é diferente, funciona da mesma maneira. Quando Deus coloca uma promessa no seu coração, é como uma semente que está sendo plantada. Precisamos regar ela, precisamos cuidar dessa semente, que no caso é uma promessa do Senhor. E como você faz isso? Com oração, com fé, buscando ao Senhor, tendo comunhão com outros irmãos para se fortalecer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que não podemos deixar de congregar como igreja, ainda mais sabendo que Jesus está voltando. Irmãos, não podemos deixar o convívio com essas pessoas. Busque se unir com pessoas de Deus. Como é maravilhoso nós nos reunimos aqui todo dia, não é verdade? Eu me sinto fortalecido porque aqui nós fazemos parte do corpo de Cristo. É a igreja do Senhor que está reunida para ouvir a palavra, para ter um momento de comunhão através da oração. Então não deixe esses momentos acabarem. Essa corrente tem crescido a cada dia e eu louvo ao Senhor pela sua vida, mas também porque vocês têm compartilhado. Quando você envia esta oração nos grupos de WhatsApp, por exemplo, você está se permitindo ser usado pelo Senhor e Deus certamente te recompensará. Glória a Deus. Esse versículo que nós lemos no começo desse vídeo, irmãos, ele pede para a gente perseverar, não desistir, mesmo quando as coisas parecem demorar. E eu falo isso porque eu já passei por esses momentos. Eu me lembro quando eu conheci a Thaís, eu falo muito sobre ela, né? Porque foram momentos desafiadores, irmãos. O tempo de solteiro é um tempo tão difícil. Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma pessoa que eu estava esperando no Senhor e que eu decidi me guardar para essa pessoa, sexualmente falando, sabe? E essa pessoa falou para mim o seguinte: e se você não casar um dia, como que vai ficar? Você vai ficar solteiro? Você vai morrer virgem? Foi assim que a pessoa falou, só que com um tom de deboche, sabe? E aquilo foi tão doído para mim porque eu pensei: nossa, será que hoje em dia a gente que decide andar com Deus, obedecer a sua palavra, parece que ninguém vive a mesma coisa que a gente? Até dentro das igrejas, irmãos, muitas vezes precisamos ser seletivos. Não podemos andar com qualquer pessoa porque senão elas vão nos afastar do Senhor, por incrível que pareça. Irmãos, o tempo passou e eu tomei a decisão, eu vou continuar esperando no Senhor, ainda que eu pareça uma pessoa totalmente diferente de todo mundo. Eu sei que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e ela tem recompensa para quem se mantém fiel. Irmãos, eu conheci a Thaís na hora certa, tivemos o período do namoro, depois do noivado. E lembrando aqui, irmãos, um detalhe para quem é cristão: não namore muitos anos, tá ok? Eu falo isso porque nós devemos vigiar também. Nós habitamos em um corpo de carne, nós precisamos ter todo cuidado para não sairmos da presença do Senhor.
E eu falo aqui uma coisa para você também que está me ouvindo e que muitas vezes não conseguiu esperar o tempo do Senhor. Meu irmão, creia no perdão de Deus, se arrependa, mude de vida e Deus certamente irá te honrar e te abençoar. Glória a Deus. E aí então me casei com a Thaís e foi uma bênção e valeu a pena a espera. Hoje eu vejo os frutos que a gente colhe por fazer o que é certo. E a minha esposa, que na época era minha namorada, ela sempre dizia uma coisa que é verdade: vamos fazer certo que vai dar certo. Então faça isso, irmãos, faz certo que dá certo, tá bom? Faz o que está na palavra, obedeça ao Senhor. É melhor você obedecer a Deus do que aos homens. E a mesma coisa também serve para todas as áreas da sua vida. Quando eu falo do meu ministério, eu percebo que realmente foi Deus que me colocou aqui na internet para falar com você. Eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente estou cumprindo o chamado que Deus tem para minha vida. E uma das coisas que eu aprendi é confiar no Senhor e não ficar copiando o que os outros fazem, não ficar olhando para os outros com um sentimento de competitividade, um sentimento de inveja, de ciúmes, não. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Então nós precisamos amar o nosso semelhante, desejar que os outros cresçam também. E quando eu vejo mais pessoas orando aqui na internet, outros pastores fazendo, eu fico feliz porque mais pessoas estão sendo abençoadas. E se você está aqui no meu canal é porque certamente você tem sido alimentado pela palavra. E essa é a maior recompensa que eu tenho, saber que vocês estão crescendo espiritualmente. Amém? Irmãos, nós já vamos orar e, como eu disse para vocês, não é fácil o tempo da espera. O tempo do silêncio de Deus, como é difícil, não é verdade? Você que está me ouvindo aqui, talvez seja porque você está nesse processo e aí você quer um refúgio, um consolo, mas saiba que não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu me lembrei aqui, irmãos, de José. Todo mundo conhece a história dele e aquele sonho que Deus colocou no coração dele de que um dia toda a sua família iria servi-lo. Parecia um sonho impossível de se concretizar. E quando ele contou esse sonho para a sua família, os seus irmãos passaram a odiá-lo, ficaram com inveja dele e eles pensaram: quem esse menino pensa que é para que a gente venha servir ele? Irmãos, Deus colocou aquele sonho no coração de José porque Deus conhecia o futuro e ele sabia que um dia a família de José passaria necessidade e um dia Deus levantaria aquele menino para suprir as necessidades da sua família. Irmãos, olha como que Deus é maravilhoso. Ele conhece o futuro, ele sabe o que ele tem para nós e quando ele promete algo pode parecer grandioso, mas ele não tem problema com isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu fico imaginando aqui a vida de José, porque quando ele contou esse sonho, talvez ele pensasse: agora as promessas vão se cumprir, toda a minha família vai me apoiar. Mas foi exatamente o contrário. Os seus irmãos o lançaram num poço, depois retiraram ele daquele lugar, daquele buraco e venderam ele como escravo para Faraó. Irmãos, diante de tanto sofrimento, José estava agora numa família nova, numa terra distante, e se isso não fosse o bastante, a esposa de Potifar tentou seduzir José, e Potifar era um oficial de Faraó. Aquele homem tinha autoridade, tinha poder, e José não quis se deitar com a mulher porque ele estava decidido a viver em santidade. Ele estava decidido a viver em obediência, e foi então que aquela mulher acusou José injustamente, dizendo que ele é quem tinha tentado agarrar aquela mulher. Ele então foi preso, foi abandonado na prisão, ele foi esquecido por todos. E teve um momento ali na prisão em que o padeiro de Faraó e o seu copeiro, eles tiveram que se apresentar diante de Faraó. E José então vira para eles e diz: olha, no dia que vocês estiverem diante de Faraó, lembre-se de mim, por favor, fale de mim para ele. Irmão, sabe o que aconteceu? Aqueles homens se esqueceram de José. E demorou-se mais 2 anos com José sozinho na prisão. Mas era necessário, sabe por quê? Porque naquele momento Deus estava mostrando para José que não era nenhum ser humano que iria completar aquela obra. Não era mérito de ninguém. Seria o próprio Deus que levantaria aquele jovem e tornaria ele o governador do Egito. Então, na hora certa, Faraó teve um sonho. Deus revelou esse sonho para José. E a partir daquele momento, Faraó, da noite para o dia, honrou aquele menino e ele se tornou governador do Egito. O fato dele ter se tornado governador deu-lhe a capacidade de socorrer os seus irmãos. Só que naquele momento ele não
jogou na mesma moeda. Ele não acusou seus irmãos, pelo contrário, abraçou todos eles e liberou o perdão. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus vai nos exaltar. Ele vai nos colocar numa posição de honra, não para governar sobre as pessoas, mas para servir as pessoas, para mostrar para elas o que Jesus fez por nós. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que se nós carregarmos os fardos pesados uns dos outros, assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Amém? Porque a lei de Cristo é o amor, e foi isso que Ele fez por nós lá na cruz. Ele carregou os nossos fardos. Aleluia. Eu sei que Deus falou com muitos de vocês aqui, por isso eu quero ler só mais um versículo e nós já iremos orar em seguida. Amém? Está lá em Lamentações capítulo 3, o versículo 25 e o 26. Olha o que está escrito: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meu amado e minha amada. Deus está vendo as suas lutas, então não se deixe enganar. O diabo, ele vai te dar tudo de mão beijada, mas Deus só vai te dar depois de ter a sua fé provada, tá ok? Guarde isso no seu coração e, se você puder, feche os teus olhos agora, concentre-se no Senhor. E eu já estou sentindo aqui o toque de Deus. E eu peço que você escreva aqui nos comentários enquanto você recebe a oração. Escreva assim: Deus, derrama a tua unção sobre mim, derrama o seu poder sobre mim, e Deus certamente honrará a sua fé. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos humildemente na tua presença, Senhor, porque precisamos de paciência. Às vezes, meu Pai, nós queremos desistir. Nós lembramos, Pai, que as situações estão difíceis e a gente pensa em desanimar. Mas, Senhor, neste momento queremos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajude, meu Pai, a ouvir a tua palavra e obedecer. Nos ajude a ter mais fé, a acreditar que tudo é possível àquele que crê e àquele que espera no Senhor até o fim. Senhor, mesmo que demore, nós não vamos mais desistir, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir as tuas promessas na hora certa. Pai, entregamos a Ti as nossas preocupações, nossas ansiedades, aquilo que agora está roubando a nossa paz. E te pedimos, Senhor, uma orientação para cada passo que nós dermos. Senhor, não queremos mais tomar atitudes erradas, não queremos mais devolver na mesma moeda, queremos ser parecidos com Jesus, que mesmo sendo ofendido, maltratado, humilhado, Ele demonstrou amor, paz, perdão. Senhor, dá-nos dessa serenidade, derrama da mesma graça que estava sobre o Seu Filho Jesus, derrama sobre nós, Senhor, porque nós temos dificuldades em perdoar, nós temos dificuldade em acreditar que as coisas boas podem acontecer conosco. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço porque, através desses momentos de oração, milhares e milhares de pessoas têm sido transformadas, Pai. Não é por mim, não é por causa da minha pessoa, mas é por causa da obra do Senhor. É por causa da unção do Espírito Santo que foi derramada sobre mim e sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu repreendo toda obra maligna contra a vida dos teus filhos, que tem impedido o crescimento, que tem atrapalhado, que tem roubado a paz dessas pessoas. Eu cancelo em nome de Jesus e eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro a paz, a alegria da salvação, Senhor, venha sobre essas pessoas agora. Pai, neste momento eu te peço, abre portas de emprego, Senhor, portas financeiras. Pai, que essa pessoa venha ter sabedoria para conduzir aquilo que o Senhor está colocando na mão dela. Que ela venha ter sabedoria, discernimento, muita tranquilidade para não deixar com que as bênçãos ocupem o lugar no seu coração. Pai, nós te devolvemos tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, dá-nos da tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91.
Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos.
O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar.
Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo.
e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.